Olá, turma! Tudo bem com vocês? Olha só, eu espero que todos estejam muito bem e se cuidando nesse período de pandemia como nós precisamos estar nos cuidando. Bom, eu sou a professora Marilane Moraes e estou aqui hoje para estudar junto com você e aprendermos mais ainda sobre a disciplina de língua portuguesa. E eu quero te convidar a vir junto comigo e embarcar nessa aventura do aprendizado. Vamos juntos? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tipo de texto que desperta em nós a fantasia. Um tipo de texto que nos traz mistérios. Olha só, sobre que tipo de texto será que eu estou falando? Eu quero que você assista com muita atenção um vídeo que eu vou já passar. Mas antes de assistirmos esse vídeo, eu quero te pedir algumas coisas. Preste atenção no personagem que vai discorrer todo o vídeo, nas suas características, porque depois desse vídeo nós vamos conversar e muitas perguntas eu vou fazer a você. Então vamos conhecer? Vamos assistir esse vídeo? Vem comigo e fica bastante atento, tá certo? Vamos lá! Turma do Folclore. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza. Bom dia, Curupira! O Curupira anda com os pés ao contrário. Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde ele está. Ué, onde ele foi parar? Os animais da floresta o ajudam a plantar novas árvores. E a cuidar do verde. Mas quando o lenhador começa a andar com um machado, procurando uma árvore para derrubar na floresta, as araras, espantadas, assoviam pedindo a ajuda do Curupira. O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo. Essa árvore vai me dar muitas madeiras. O Curupira passa correndo na frente do lenhador. Que fica tonto com tantas pegadas que ele deixa no chão. Quando ele já está completamente perdido, o Curupira assovia do alto de uma árvore. O lenhador, ainda tonto, olha para cima. E o guardião da floresta pega uma maçã da macieira e acerta em cheio seu alvo. Mais uma vez, o Curupira salvou a floresta. E seus amigos comemoram e agradecem ao guardião da natureza. E aí, crianças, gostaram do nosso vídeo de hoje? Bom, eu tenho quase certeza que todo mundo aí gostou. Mas e esse personagem, como é mesmo o nome dele, vocês lembram?
Bom, estamos falando sobre o Curupira. Olha só, o Curupira. Vamos colocar ele aqui no nosso cenário? Mas será que esse personagem, ele existe de verdade? O que vocês acham? Será que ele existe? O que é mesmo que falam no nosso vídeo sobre ele? Bom, vamos conversar mais a fundo sobre o Curupira daqui a pouco. Eu quero te falar sobre o tipo de história que você acabou de assistir e ouvir. Você sabe que tipo de texto foi produzido para você nesse vídeo? Isso, nós estamos falando sobre lendas. A nossa aula de hoje é para estudar sobre esse gênero que nos traz fantasia, que nos traz mistérios. E você sabia que as lendas são de cunho popular? São passadas principalmente oralmente de geração para geração. Mas o que será que significa contar uma história, passar uma história oralmente? Olha só, quando nós falamos esse termo, estamos querendo dizer que as histórias são contadas pela boca de uma pessoa para outra. O pai conta para o filho que envelhece, casa, tem outro filho e vai passando, assim de gerações a gerações. São histórias conhecidas há muitos e muitos tempos. E você sabia que as lendas são narrativas e elas tentam nos explicar fatos misteriosos? É isso mesmo, são histórias cheias de fantasias. E olha só, as lendas, elas tentam nos expressar fantasias de medos e também de dúvidas, como por exemplo essa que nós assistimos. Nós ficamos nos perguntando, será que existe um ser que tem os pés trocados? Será que é possível um ser com cabelo tão avermelhado que defende, que protege os animais e a floresta? E nos causa algumas perguntas, algumas interrogações. Isso é muito divertido. Bom, quando falamos de lenda, não podemos esquecer que muitas delas formam o nosso folclore brasileiro. E você? Você consegue lembrar algumas lendas que compõem o nosso folclore? Eu trouxe aqui algumas imagens para te mostrar, mas eu quero que você preste bastante atenção e olhe, tente aí de casa responder quem será essa pessoa que eu vou mostrar para vocês. Quem será esse ser? Olha só, eu tenho o primeiro aqui para mostrar para vocês. Quem será? Vocês conhecem? Vocês já viram, já ouviram falar sobre esse ser? Bom, se alguém aí de casa já falou que tá lembrando sim que é uma Mapinguari, você está certo. E para quem não lembrava, está conhecendo agora. Esse é o nosso Mapinguari. É uma figura folclórica muito conhecida, inclusive na região norte. Para quem já foi, por exemplo, visitar o Parque Chico Mendes, pode perceber lá uma escultura feita do Mapinguari, não é verdade? Bom, além do Mapinguari, eu trouxe outro aqui para vocês. Olha só. E esse, vocês lembram? Muito bem, estamos falando aqui do boto cor-de-rosa. Isso mesmo, boto cor-de-rosa. Você já ouviu histórias sobre ele? Certamente, se você não ouviu, mas a sua mamãe, o seu papai ou algum responsável aí de casa pode te contar um pouco mais. E temos aqui, por fim, mais um. Olha só. E esse aqui é alguém muito famoso, não é verdade? Estamos mostrando aqui o Saci Pererê. Um meninozinho muito levado, que tem apenas uma perna, possui um gorro vermelho e usa um cachimbo. Ele é tão levado que ele vive pregando peças nas pessoas. Olha só que espertinho, hein? Ele gosta muito de tirar brincadeiras com as pessoas. Algumas delas não são vistas como brincadeiras boas nem legais, mas vamos avançar. Olhem só, vocês sabiam que as lendas, elas têm origem de um ambiente rural? Isso mesmo, mas por quê? Porque lá na zona rural as pessoas costumavam ouvir barulhos noturnos, isso mesmo, assobios dos ventos, e elas ficavam sendo instigadas e se perguntando: o que será? Será que isso é só um barulho noturno? Será que é um animal? O que será que está acontecendo lá fora? E por conta de um ambiente onde tem muitas árvores, muitos ventos,
surgia, né, esse sentimento, essa preocupação, essa indagação. E tudo isso norteava em mistérios. E como eu falei para vocês, as lendas, por serem de cunho popular, as pessoas vivenciavam isso e começavam a contar histórias, a contar fantasias, histórias totalmente fantasiosas. E uma coisa muito interessante, quando se falam dos personagens das lendas, na maioria das vezes são pessoas que misturam as suas características com os animais. Você já parou para prestar atenção? Temos aqui, por exemplo, o Curupira, o qual foi passado no nosso vídeo. É um menino, tem a feição de um homem, certo? De um menino, mas ele tem algumas características diferenciadas, como os seus dentes, como a cor dos seus cabelos, o estilo da sua orelha e o mais interessante, os seus pés. Eles não estão apontados para frente como os nossos, eles são o inverso, eles estão apontados para trás, não é verdade? Bom, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre exemplos que nós temos de lendas brasileiras. Vocês já ouviram falar certamente, olha só, eu tenho certeza que esse nome não vai ser estranho para você, Mula Sem Cabeça. Quem nunca ouviu falar nessa lenda, não é verdade? Boi-bumbá, Saci-Pererê, Curupira e tantos outros, não é mesmo? Mas olha só, eu quero agora te convidar a gente conversar um pouquinho sobre aquele vídeo que vocês assistiram lá no início da nossa aula. Vocês lembram? Ele estava falando sobre o Curupira. E qual é a característica do Curupira? Vamos lá? Eu tenho certeza que você sabe dizer. Vamos analisar a nossa imagem, caso você esqueceu. Olha só, ele tem cabelos de cor vermelha, certo? Ele tem os seus pés voltados para trás. E como mesmo que durante o vídeo, durante a lenda contada, é dito que o Curupira é conhecido, vocês conseguem se lembrar? Ele é conhecido como o quê? De que ele é chamado no nosso vídeo? Ele é conhecido como... Como o quê, crianças? Vamos lá! Isso, eu estou esperando a resposta de vocês e eu tenho certeza que alguém aí de casa já respondeu. Ele é conhecido e chamado como protetor da natureza, não é verdade? E lá na história aparece um outro personagem. Quem era? Vocês conseguem se lembrar? Ele era chamado de quê? Era um lenhador. E o que ele queria fazer, crianças? Ele estava de punho de um machado e ele queria derrubar uma árvore, não é mesmo? E o que acontece para que o Curupira chegue e salve a floresta? Vocês se lembram? As araras começam a cantar, não é mesmo? E isso chama a atenção do Curupira, que a história fala que ele estava sempre atento a tudo que acontecia em sua região. E ele bem depressa começa a correr e percebe que o lenhador está prestes a derrubar uma árvore tão bela e tão linda. E ele vai lá e começa a dar voltas e voltas, o lenhador fica tonto, não é mesmo? E no final ele ainda acerta o lenhador com uma fruta em sua cabeça. Você se lembra qual foi a fruta que foi ilustrada na nossa história? Você lembra qual foi a fruta? Isso mesmo, foi uma maçã. Muito bem. E aí? E os animais? A história conta que os animais ajudam o Curupira com alguma coisa. O que eles ajudam? Vocês lembram? Isso, ele ajuda a cuidar do verde, a plantar. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Mapinguari. Olhem só. O Mapinguari, estão vendo? O Mapinguari, ele é uma criatura selvagem. Ele é gigante, coberto de pelos. E ele tem uma boca no seu umbigo. Olha que interessante. E ao invés de ter 2 olhos, como nós seres humanos, ele tem apenas um no meio de sua testa. Há quem diga que ele só anda pelas florestas durante o dia e guarda a noite toda para poder dormir e descansar. E quando ele anda, ele sai com gritos, com berros, quebrando galhos, derrubando árvores, deixando um maior rastro de destruição. Ah, e o boto cor-de-rosa? Quem nunca ouviu falar dessa lenda, não é verdade? Bom, é um homem que é um boto, fala de um boto, né, que se transforma num belo homem e seduz as mulheres. Então é isso, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero vocês para continuar aprendendo. Acesse a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!